Ministro, quero fazer uma pergunta ao senhor. Qual a igreja que o senhor estará em Tremembé nesse sábado? Olha, estarei numa grande cruzada de milagres em Tremembé. Fui convidado pelo apóstolo Alain. Estarei na Assembleia de Deus, no Ministério Baruch Rabá, em Tremembé, bem no centro de Tremembé, dia 12, agora sábado, às 19 horas. É uma reunião para cura, milagres e libertação. Até quero convidar os amigos de Taubaté, de Campos do Jordão, da região toda, para comparecer ali na Assembleia de Deus, no Ministério Baruch Rabá, onde nós temos bem no centro de Tremembé, no antigo Constru Shopping. Ministro, eu tenho visto acontecer verdadeiros milagres e, principalmente, pode ser na Igreja Católica, tenho visto padres milagrosos. Em São José nós tínhamos um padre que já faleceu, na rodovia dos Tamoios, que superlotava aos sábados e domingos, feriados, Padre José, um padre japonês, descendente japonês, que fazia curas milagrosas. Infelizmente, hoje está na justiça lá aquele terreno, aquela igreja, que na minha opinião deveria pertencer ao bispado de Taubaté, porque é ali que ocorriam verdadeiros milagres. E daí alguém entrou na justiça e achou que aquela terra, aquela igreja, aquela construção, gente de São Paulo, era um deles, e tudo parou. Mas um dia voltará a acontecer novos milagres. Pela fé do povo, e tenho visto na sua igreja, Império de Cristo, uma pessoa precisando de ajuda, lá estava tendo o milagre. Deus escolhe quem vai ser o seu representante, o seu pastor na terra, seja um padre, seja um pastor evangélico, ou ele se propõe a ser o representante de Deus. O ministério é uma coisa muito importante, Antônio Leite, porque eu trabalhava numa empresa que ali eu estava realizando os meus sonhos. Mas, servindo a Deus, eu fui sentindo um chamado. O próprio Deus vai nos convencendo de pregar. Aquele que não tem chamado, talvez se tornaria muito difícil para ele permanecer pregando. Mas aqueles que têm chamado, ele tem um prazer, ele tem uma alegria em pregar o evangelho. Então Deus chama e capacita o homem. Mas Deus não chamou só pregadores para pregar o evangelho. Ele diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Aqueles que não crerem serão condenados. Então, esses milagres, Antônio Leite, eles podem ocorrer dentro da sua própria casa. Alguém aí assumiu a palavra de Deus, acreditou na palavra de Deus, você pode invocar o Senhor Deus orando por um filho, orando por uma esposa, orando por um marido, orando por um vizinho e orar para alguém, porque Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. E a partir do momento que nós pregamos essa palavra vai se cumprir. Então, Deus tem um chamado, sim, ele chama pessoas para pregar, e eu creio que eu fui chamado para essa missão. E graças a Deus, é uma vocação que Deus põe no nosso coração para pregar. E Ele capacita aquele a qual Ele o chama. Ele o capacita com os seus dons, com a sua unção. A unção não é do homem, o ministério não é do homem. Tudo Deus é que coloca na vida do pregador. Ministro, uma pessoa que estava com 600 de PSA, câncer de próstata, perdido, e ao frequentar a igreja conseguiu cair para 009, é um verdadeiro milagre. Não, isso aí é um puro milagre, como se diz, é um milagre verdadeiro, porque hoje com PSA... Juntou a medicina de Deus, que Deus que iluminou o médico, exato. Não é verdade? O médico... e o remédio também do cientista que produziu aquele remédio. Mas em primeiro lugar, a fé. A fé. A fé, porque se essa pessoa já estava sobre o comando de Deus, ela já estava sendo cuidada por Deus. Eu costumo chamar o médico de sacerdote,
porque eles também foram deixados por Deus. Mas um PSA... Ele poderia ser advogado, poderia ser engenheiro, poderia ser um fazendeiro. Exatamente. Quantos médicos aí têm uma herança enorme da família, não é? Exatamente. Mas foi estudar. Foi estudar. Isso também eu considero ele como um sacerdote de Deus, porque se a pessoa não consegue curar pela fé, ela pode ser curada pela medicina. Em alguns casos... Ou vice-versa. Então, em alguns casos, a medicina não consegue a solução, mas em muitos casos até que consegue. Porque tem uma força contrária por trás de tudo isso também. Agora, um PSA, já uma pessoa com câncer na próstata, e ele ficar... Desiludido pelo médico. Desiludido pelo médico, desenganado. Isso é um milagre. Isso não acontece assim por acaso, é um milagre. 600 para 009? Pois é, isso é um milagre de Deus. Porque se a pessoa já estava servindo a Deus, se a pessoa já estava buscando no Senhor, lógico, ela continuou ali fazendo... E não importa, voltamos a dizer, não importa a igreja. Não importa. Não importa a igreja. Claro. E não adianta ir na igreja também, seja evangélica ou católica, vai só para viajar, para passear, ou para conhecer, não adianta, precisa ter fé. A fé em Deus, que só Deus cura. Exato. Mas a fé, ela vem por intermédio de você ouvir a palavra de Deus. Que tem muitas pessoas que dizem que têm fé, mas elas não usufruem daquela fé. Aquela fé não produz nada. Quando você aprende a palavra de Deus, aí você passa a ter uma fé verdadeira, porque você aprende os seus direitos na palavra de Deus. Ministro, dando o endereço da sua igreja, Império de Cristo. Tudo bem, nós estamos aqui no centrão de São José dos Campos, na Rua Vilaça, 335. Sexta-feira eu faço 3 reuniões de poder, às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. E nesta sexta-feira nós estamos fazendo uma campanha Fogo na Terra. Ninguém me inquieta porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Rua Vilaça, 335, no centrão de São José dos Campos. Sexta-feira é para libertar seu filho das drogas. Às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. E olha, nós vamos para o intervalo, mas em seguida voltamos a falar que o ministro Caetano, da Igreja Império de Cristo de São José, ele estará em Tremembé, e vale a pena. Ele falou em drogados aqui, olha, tenham fé, porque se não tiver fé, não vai adiantar nada, não é, ministro? Não, uma pessoa ouvindo Jesus, ela adquire a fé verdadeira. Quando a gente prega, a fé vem no coração. Um pequeno intervalo e voltamos já com o ministro Caetano.